Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Rodrigues e você está aqui no meu canal, onde a gente trata sobre carreira musical, principalmente nesse período de era digital. Por que eu falo isso? Porque hoje em dia nós trabalhamos basicamente com plataformas digitais, YouTube, redes sociais, como forma de trazer o público até a gente, apresentar as nossas canções, apresentar o nosso trabalho. Então, você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Rafael Rodrigues, consultor musical e gestor de tráfego, trabalho há mais de 12 anos no mercado cultural no Brasil e te convido para poder assistir todas as nossas aulas. Essa aqui é a aula 11ª, o tema dessa aula é Fuja da Modinha. Se você ainda não deu o seu like, já dá o seu like aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque todas as terças e quintas-feiras, a partir das 18 horas, tem vídeo novo no meu canal falando sobre carreira musical. E todas as quartas-feiras, você que é cantor, compositor, ministro da palavra, ministro de louvor ou pastor da igreja, se você tem interesse de aprender a crescer ainda mais o seu canal no YouTube, todas as quartas-feiras tem aula disponível a partir das 16 horas, tá bom? Então o tema de hoje é Fuja da Modinha. Todas essas aulas que eu estou ministrando aqui para vocês, elas estão também fazendo parte do meu projeto Carreira Musical. O que é esse projeto? É uma comunidade, o link está aqui embaixo. Depois dessa aula você vai aqui na legenda e tem um link, Carreira Musical. Você vai clicar aqui e já vai direto para lá. Aí o que você vai fazer? Lá dentro tem várias aulas, são 10 módulos, 30 aulas, além de todas essas aulas que eu faço aqui no YouTube e muitas tarefas. Nessas tarefas você tem a oportunidade, por exemplo, de fazer o seu registro, que é dentro do ECAD, para poder garantir os direitos autorais das composições, e também para poder fazer os direitos conexos, que é o que vai fazer com toda aquela equipe que trabalhou com você na produção da música, receba pelos direitos de execução da música. Se você não entendeu muito bem o que eu falei aqui, é muito conteúdo, então aqui em cima está aparecendo no card uma aula que eu fiz exclusivamente para explicar para você sobre como monetizar através do ECAD, recebendo, claro, direito autoral e direitos conexos. Tá? Então, dentro da comunidade de carreira musical, além disso, a gente trata sobre plataformas digitais. Ainda tem muito cantor que está perdido, que não sabe como fazer para poder fazer sua plataforma, fazer o seu perfil ali na plataforma crescer, por exemplo. São várias as plataformas digitais, cada uma tem um jeito diferente de trabalhar e é muito importante que você entenda como que é o mecanismo do algoritmo para justamente fazer com que o seu público te assista, te ouça, engaje com você e, lógico, você tenha como manter a sua carreira musical, certo? Então a aula de hoje é Fuja da Modinha. Nessa aula Fuja da Modinha eu quero justamente explicar para você o seguinte: tem muitos cantores que observam que os que já estão fazendo sucesso fizeram e querem fazer exatamente igual. Só que aí muitas vezes eles se perdem porque eles querem copiar essas pessoas só no que é visto na tela do YouTube, por exemplo. Querem entender o conceito, olha, porque agora o conceito é esse, agora as palavras-chave são essas, agora a iluminação é essa. Certa vez eu até vi uma pessoa que produz material, produz conteúdos em vídeo e tal, falando justamente isso. Não, olha, nós não vamos fazer desse jeito assim, 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 porque o conceito agora é que se use esse tipo de iluminação, é que se use esse tipo de palavra, que se use isso. Ou seja, estava baseado apenas no que estava vendo ali na tela do seu celular, ou do computador, da televisão, ou do tablet, só que estava vendo de fora. E não o que está por trás, ou seja, todo o mecanismo que é girado por trás para fazer com que uma música cresça, com que uma música chegue até o público, com que ela engaje o público. É muito importante, por exemplo, que você estude os seus cantores preferidos. É muito importante que você veja o que eles estão fazendo, como eles estão trabalhando, de que forma que eles estão lançando seus conteúdos, a periodicidade do tempo em que eles têm lançado esses conteúdos ao longo do ano, por exemplo. Mas você tem que entender o seguinte:
Cada pessoa tem a sua própria característica. Estudar o comportamento de alguém é importante para você até se balancear e ver o que você pode melhorar e tudo mais. Agora, querer fazer uma réplica, tudo igual, da mesma forma que aquela pessoa está fazendo, isso não é legal. Para vocês terem uma ideia, para você ter uma ideia, na verdade, dia desses eu estava ouvindo uma música de uma cantora, ela não faz tanto sucesso assim, não é tão conhecida no Brasil, porque ela tem até um perfil bem segmentado. Só que ela gravou uma música em feat com uma banda muito famosa. E aí, o que aconteceu? Eu estou falando do gospel, tá? O que aconteceu? Eu não estava olhando para o celular, eu estava deixando as músicas rolarem ali no meu mix. E aí, rolando, eu sabia que a música era dela, com essa banda famosa. Só que eu parei para me atentar. Peraí, mas eu ouvindo essa cantora, parece que eu estou ouvindo uma outra pessoa cantar. Se é alguém que não conhece ela, que não viu o vídeo para ver que é uma outra pessoa, se eu perguntar assim, quem que está cantando aqui? Nunca vai fazer como referência a própria cantora, mas vai fazer como referência aquela outra cantora que é mais famosa do que ela, que é mais conhecida do que ela, porque ela estava replicando exatamente como a outra cantora estava fazendo. Ou seja, era uma música que estava com seus milhões de visualizações no YouTube, mas mesmo com esses milhões de visualizações no YouTube, não traz a característica da cantora que realmente está ali, porque ela pegou muitos cacuetes de outra cantora mais famosa que ela. Então, isso é muito perigoso. Aí talvez você me diga assim, tá, mas ela tem milhões de visualizações no YouTube, isso não é importante? Claro que é importante. Mas para você obter, por exemplo, hoje milhões de visualizações no YouTube, você precisa seguir as métricas do YouTube. Se você vai seguir todas as métricas do YouTube, se você vai fazer todo o trabalho, todo o desenvolvimento, toda a parte de tráfego pago, toda a estrutura que é necessária para você crescer no YouTube, para chegar a alcançar os milhões no YouTube, por que não fazer com a sua própria característica? Por que você tem que pegar as características de uma outra pessoa? Por que você tem que seguir a modinha? A gente chegou a um ponto no Brasil onde os cantores eles não querem gravar mais aquilo que eles se identificam. Eles querem trabalhar aquilo que está sendo a modinha do momento, a musiquinha da onda do momento, porque agora todo mundo só ouve isso, todo mundo só ouve aquilo. Você quer ver uma coisa que assim me deixou meio assustado? Músicas que não são de meio cristão começaram a ser cantadas por cantores gospel, e aí as igrejas começaram a cantar, e aí os cantores que estão aí pleiteando chamar a atenção ou crescer o público, que fazem muitos covers nas redes sociais, começaram a cantar esse tipo de música que não é cristã. Música que não tem, assim, ela pode ter até uma conotação cristã, mas que ela não é efetivamente cristã. E os cantores de música gospel, todos gravando cover, lançando nos seus canais no YouTube, lançando nas redes sociais. E eu fiquei pensando, peraí, mas por que essas pessoas estão fazendo isso? Porque a música é hit? Porque quando a gravadora lançou essa música, já gravou assim, esse é o novo hit do Brasil? E aí as pessoas já pegaram, não, eu tenho que gravar porque o cover, porque é hit, vai crescer o meu canal. Se você quer crescer o seu canal no YouTube, se você quer crescer na sua rede social, suas redes sociais, principalmente o Instagram, com um público que seja realmente segmentado. O que é um público segmentado? Só para te explicar. Público segmentado não é aquele número de pessoas que tem ali, que são seus seguidores. Aquilo ali são apenas números. Durante muito tempo, e eu acredito que até agora em 2020, as pessoas continuam comprando seguidores falsos. Isso é furada. Furada. Eu vou fazer uma aula aqui no meu canal só sobre Instagram e eu vou deixar muito bem claro para você. É furada comprar seguidores fake. E aí o que acontece? Muitos desses cantores, eles acham que público é esse número que fica em cima, o número de seguidores, e não é. O público segmentado é aquele público real que está contigo, que ouve as suas músicas, que assiste os seus vídeos, que dá o like, que comenta, sabe, que interage com você, que te pede coisas novas, que quando você ministra alguma palavra, vai lá e engaja com a sua palavra.
Ou seja, são pessoas que realmente gostam do seu conteúdo e te acompanham. Se você entra na modinha, se você começa a fazer só o que está na onda aí, porque eu vou colocar as hashtags, eu vou colocar a localização e vai atrair público e tudo mais, e aumentou aquele mundaréu de curtida, você não está pensando em público segmentado. Você está pensando em números, somente números vazios e que talvez não sejam nem os números que realmente vão fazer a diferença. Por que que isso não é legal? Por que que esses números sem qualquer sentido, sem qualquer preocupação, sem qualquer métrica não é legal? Porque você que é um cantor de música cristã, você tem que entender que em primeiro lugar você tem um propósito. Você tem que levar a palavra de Deus, você tem que ministrar na vida das pessoas. Segundo lugar, você tem que se preocupar com a sua imagem, com a imagem que você leva. Então, cantar uma música, porque disseram que é hit, que vai atrair um monte de gente, mas que não é uma música de conotação cristã, ou que não tem nada a ver com o seu perfil ministerial, é muito perigoso. Terceiro ponto, que você tem que se preocupar demais. Você não vai, por conta de números em Instagram, números gigantescos e até muitas vezes fakes no Instagram, você não vai gerar agenda. Você não vai visitar a igreja porque você tem número fake no seu Instagram. Mas essa aula não é sobre Instagram, tá, gente? É sobre fuja da modinha. Na aula sobre Instagram eu falo melhor sobre isso. Mas é fugir da modinha mesmo, porque quando você for convidado para ministrar em uma determinada igreja, ou quando você for convidado para poder ministrar em um congresso, o que aquela pessoa que está te convidando vai querer? Que você leve aquilo que Deus está ministrando na sua vida, aquilo que Deus está falando na sua vida. E muitas vezes o que Deus está falando na sua vida, o que Deus está falando contigo, não é aquilo que a modinha atual está cantando. Porque muitas vezes uma pessoa que está ali no ápice, que está ali com números muito grandes, números muito expressivos, que pegou e cresceu, fez um belo impulsionamento, fez um belo tráfego pago na sua música, ela tem um perfil completamente diferente do seu, mas gerou uma modinha, porque foi lá e cresceu, porque foi lá, pagou o YouTube, fez toda a parte de tráfego pago, pagou um bom produtor, tem os direitos autorais, tem toda a estrutura necessária para poder crescer, aí essa pessoa foi lá e cresceu. Você vai entender tudo isso, aqui embaixo tem o link Comunidade Carreira Musical, lá eu explico como é que você vai fazer isso, tá? Para poder chegar para você alcançar o que essas pessoas alcançam, lá na comunidade está bem explicadinho, tudo passo a passo para você fazer também. Se fizer as tarefas, você cresce. Então o que acontece? Aí você vê que essa pessoa cresceu, rompeu, foi lá para cima. Legal, ótimo. Mas ela não tem nada a ver com o seu perfil ministerial. Então por que ao invés de você trabalhar o seu perfil ministerial, a sua vida de relacionamento com Deus, aquilo que Deus está falando contigo, por que você vai seguir a modinha lançada por outra pessoa? É muito complicado isso. Certa vez conversando com um profissional da música, e esse profissional da música não quis de jeito nenhum assinar contrato com gravadora. E aí conversando, a pergunta foi, por que não assinar com gravadora se seus números são bem expressivos e uma gravadora vai conseguir administrar bem esses números para você? E aí essa pessoa falou assim, olha, quando foi para assinar o contrato com a determinada gravadora, a gravadora queria que eu cantasse nesse perfil. E esse perfil não é o que eu quero trabalhar, porque o meu perfil hoje é esse. O que Deus está trabalhando na minha vida é isso. Então eu preferi abrir mão de assinar um contrato com a gravadora para poder cuidar propriamente da minha carreira, mas fazer aquilo que realmente o meu coração mandava. Então, aqui em cima no card vai aparecer para você uma aula que eu fiz sobre gravadoras e distribuidoras, o que é melhor para assinar contrato no início da carreira. Depois dessa aula você volta aqui e aí você clica no card e vai assistir essa aula, tá bom? Então, essa pessoa, ela entendia qual era o propósito na Terra. O que Deus estava ministrando em sua vida naquele momento. Então, por esse motivo, decidiu que não iria assinar um contrato com uma gravadora, porque a minha carreira vai ser conduzida por aquilo que Deus está ministrando na minha vida.
Aquilo que Deus tem trabalhado em mim, eu vou trabalhar, porque se eu for para uma gravadora, a gravadora vai querer imprimir em mim uma característica que não é minha mais, ou que nunca foi minha, ou que é de uma outra pessoa. Então eu prefiro ficar aqui cuidando da minha própria carreira. Isso é muito importante, eu quero deixar bem claro para você. Nessa era digital, nesse período, a partir de 2018, 2019, 2020, então, com todo gás, quem é dono da sua carreira é você. É o próprio cantor que constrói a sua carreira. Não é mais uma pessoa lá de fora que vai chegar para você e dizer, não, você vai gravar isso desse jeito porque eu quero que você cante assim. Não é dessa forma que você vai conduzir a sua vida. A partir desse momento, o que você precisa fazer é entender qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, qual é o ministério que você faz parte, a segmentação ministerial, e a partir desse momento começar a trabalhar em cima daquilo que Deus tem ministrado na sua vida. Porque olha só, se você tem uma mentalidade de que o meu Deus está trabalhando comigo músicas com perfil mais lento, algo mais voltado para adoração, algo mais voltado para algo mais intimista, então você precisa trabalhar isso dentro dessa característica mais intimista. Tem público para isso? Tem, e muito. Agora, se você é uma pessoa que tem um perfil pentecostal, e aí você tem aquele jeito pentecostal, aquela força do pentecostal, aquele gás do pentecostal, então você precisa trabalhar o pentecostal, porque essa é a sua característica. Tem público para isso? Tem, e muito. Se você é aquela pessoa que gosta de ministrar para jovens, fazer jovem pular, fazer jovem dançar, fazer jovem ficar lá agitado, então você precisa trabalhar isso porque é a sua característica. Tem público para isso? Tem. Se você tem aquela característica para trabalhar música eletrônica, trabalhe música eletrônica, seja autêntico. Tem público para isso. Se você tem uma característica, por exemplo, para o profético, seja voz profética, tem público para isso. O que você precisa fazer é entender que existe público para todos os segmentos dentro da música cristã. Entenda isso. Tem público para todos os segmentos. O que você precisa fazer? Criar conteúdos, gerar conteúdos de valor. O que é conteúdo de valor? É aquele conteúdo que realmente vai alcançar o coração das pessoas, impactar o coração das pessoas e trazer transformação. Esse conteúdo de valor você vai colocar tanto no YouTube, aí eu tenho as aulas de quarta-feira que eu falo sobre isso no YouTube, sobre o tamanho dos vídeos que você tem que fazer no YouTube, quanto você também tem que trabalhar no Instagram e no Facebook. Aí eu também falo sobre o tamanho dos vídeos que você tem para colocar no Facebook e no Instagram, que são bem menores do que você trabalha no YouTube. Todas essas aulas estão aqui no meu canal, e caso você não sei qual o momento do ano aí que você vai pegar e vai assistir, talvez não esteja aqui, já está dentro da comunidade Carreira Musical, aí só lá dentro para você poder assistir, tá bom? Aí o que acontece? Você entenda como que você trabalha os seus vídeos, como que você trabalha o seu conteúdo, como que você trabalha o seu material. Crie valor nessas redes, crie valor, gere valor mesmo, colocando material que realmente vai fazer diferença. Por exemplo, se o seu trabalho é dentro do pentecostal, você tem que encontrar pessoas do segmento pentecostal. A melhor forma de você encontrar pessoas dentro do segmento pentecostal é você colocando conteúdo que o pentecostal consome. E aí você me diz assim, qual é o conteúdo que o pentecostal consome? É aquilo que você sabe fazer, porque se você está no perfil pentecostal, você sabe melhor do que qualquer outra pessoa o que o pentecostal gosta. Começa a criar conteúdo. Se você é daquele conteúdo mais intimista, ou seja, músicas mais voltadas para adoração, então faça você isso também. Começa a criar conteúdos dentro do perfil ou da característica intimista. Porque aí você sabe que as pessoas vão receber. E aí você vai começando a trabalhar a construção do seu público. Ah, mas cantor fulano de tal criou uma música aí, essa música é a modinha do momento e todo mundo está ouvindo tal. Tem a ver com o seu segmento? Tem a ver com o seu perfil ministerial? Não, não tem. Descarta. Tem a ver sim. Faz um cover, faz um material legal, mas faz para poder atrair o seu público.
E além disso, crie conteúdos que sejam impulsionados. Aí é onde vem o tráfego pago, Facebook Ads, Google Ads. Sempre com auxílio de um profissional. Nunca faça impulsionamento diretamente ali na rede, sabe? No Instagram tem aquela quadradinha lá embaixo, promover, não faça isso. Faça tudo com auxílio de um profissional. Hoje eu trabalho como profissional de tráfego pago, dou toda essa assistência para você. Então aqui embaixo também tem o link do meu WhatsApp, você vai clicar lá, vai entrar em contato comigo, vai falar: Rafael, eu quero fazer todo esse trabalho de tráfego pago porque eu quero crescer a segmentação do meu público, porque eu estou construindo a segmentação do meu público. Aí a gente vai conversar e eu te dou as diretrizes necessárias. E aí o que acontece? Você como dono da sua carreira, você como a pessoa, o empreendedor, dono da sua carreira, a pessoa que entende que da forma como eu construir e eu perseverar e eu trabalhar com isso e eu gerar essa consistência é que eu vou conseguir levantar o meu público. Aí é ter persistência mesmo. Entenda o seguinte, os cantores que mais cresceram no Brasil e os cantores que mais consolidaram no Brasil foram aqueles que tiveram persistência. A persistência é o que faz você acordar todos os dias e muitas vezes até em desânimo e falar assim: hoje eu preciso postar material, mas eu vou postar que material? Hoje eu vou postar conteúdo, mas que conteúdo eu vou postar? E aí você começar a pensar: olha, as pessoas gostam de ver o meu dia a dia. As pessoas gostam de ver os meus momentos de devocional. As pessoas gostam de ver aquilo que eu tenho para levar para elas, aquilo que eu estou recebendo no meu íntimo. É isso que vai fazer a diferença na vida, na sua vida, na vida de todas aquelas pessoas que estão te acompanhando. E claro, através do tráfego pago, as pessoas que vão chegar mais rápido para você, porque elas vão ver que não é só mais um cantor gospel criando modinha ou seguindo a modinha. Gente, quando você entra, olha só, quando você para e entra assim, você pega o Instagram, e aí você vai lá naquelas hashtags de cover, você entra nas hashtags de cover. O que você vê de cantores fazendo a mesma coisa, em um canto, em um lugar, sentado ali, talvez até copiando exatamente o ambiente onde o cantor famoso estava, de olho fechado, como se estivesse adorando. Alguns tocando teclado, outros tocando violão, muitos nem se preocupam com a acústica ou com a iluminação, e aí fazem aquela mesma ação repetida, com aquela música que todo mundo está fazendo, coloca a hashtag de cover, coloca a hashtag localização, coloca várias localizações que chamam a atenção, talvez aeroportos, lugares públicos, onde pessoas estão para poder atrair público de fora. Mais do mesmo, nada de diferencial. E o que você vai entender é que quem está fazendo mais do mesmo nunca sai do mais do mesmo. Se você não se destaca da multidão, você vai continuar na multidão. Se você fica na modinha, a modinha está lotada de pessoas fazendo a modinha, seguindo o que todo mundo segue. Agora, se você entende, eu sou o dono da minha carreira, eu sou o empreendedor da minha carreira, eu vou parar com essa história de fazer o que todo mundo faz. O que você vai fazer? Cai dentro da comunidade Carreira Musical, tá aqui o link para você entender o que é ter uma música sua dentro do ECAD para você monetizar, o que é uma plataforma digital e você saber exatamente como arrecadar com plataforma digital, como é que eu faço para crescer através das playlists, o que é playlist? Para você começar a entender, por exemplo, o que é um brand, porque na hora que você estudar o seu brand, você vai ter certeza, você vai olhar assim, ó, eu tenho experiência, por exemplo, de ter profissional da música que depois de entender o que era brand, olhou para a rede social e falou: o que é isso? Minha rede social tá ridícula, não tem nada a ver, não expressa quem eu sou, não expressa minha característica, não diz quem eu sou, peraí, vou apagar tudo. Aí eu já falo, agora não apaga assim de cara não, arquiva. Porque depois vai que você se arrepende, você já apagou, fica chato. Então só arquiva. Depois você vai dar uma olhada e vai falar: não, tem coisa que eu posso voltar para cá. Então tá bom. E aí você vai fazendo isso. Mas você tem que entender o que é brand. Você tem que entender o que é construir o seu brand. E também agendas. As agendas é o que realmente de fato mantém o ministério. Não é plataforma, não é YouTube que mantém o ministério, muito menos rede social, não é isso que mantém seu ministério. São as agendas que você faz em igrejas, com oferta,
congressos com cachê, shows de prefeitura com cachês mais altos. É assim que você faz para poder construir e consolidar a sua carreira. Quando você pega, por exemplo, o recurso que você ganha ali de plataforma de YouTube e você joga para outra finalidade, a tendência é que o seu canal no YouTube ele fique meio retido. O ideal é que você, de fato, você pegue o dinheiro que vem, né, o recurso que vem através de plataforma e de YouTube e você jogue diretamente de volta no YouTube ou em impulsionamentos de playlists. É isso que você tem que fazer para você conseguir continuar fazendo a sua carreira sempre crescente, desenvolvendo cada vez mais. Esse é um trabalho necessário para todo cantor. Então, cai dentro da comunidade Carreira Musical. Se você ainda não é inscrito, está aparecendo aqui agora o link para você se inscrever. Dá o seu like se você ainda não deu o seu like. Mande essa aula para pessoas que você conhece, que você acredita que precisa muito. Até a próxima aula.